se por um lado nós temos as pessoas que falam só Deus pode me julgar e usam esse tipo de frase para a libertinagem, geralmente esse tipo de frase ela é usada para a libertinagem. Por outro lado, nós temos aqueles que é o que Tiago combate aqui, que parece que estão acima da lei e parece que querem ditar a regra do jogo, tintim por tintim, como se estivessem acima da lei, e aí eu acho que partem para o legalismo. E Tiago ele sempre nos aponta um equilíbrio, porque a vida cristã nos traz isso de certa maneira, né? Uma sobriedade a respeito de todos os âmbitos da vida, né? E num mundo, numa geração onde o só Deus pode me julgar e os legalistas, como os cristãos eles devem se portar? E aí, gente? Porque nós temos a coisa de, cara, não, nós não devemos julgar os outros. E aí, isso é bíblico? Até que ponto? Tiago está dizendo aqui que nós não devemos falar um para os outros. Quem julga, na verdade, julga a lei. Onde nós nos encaixamos nessa história toda? E aí, gente? Bom, primeiro, é importante essa distinção que tu fez, né, da questão do julgamento, porque no contexto em que a gente vive, nós não devemos apoiar as nossas práticas, os nossos atos, os nossos pensamentos nas tendências, nos modismos e por aí vai, né? A nossa obediência deve ser sempre restrita à palavra de Deus. E o que a gente entende pela palavra de Deus é que existem duas formas de julgamento, né? Existem julgamentos que são puros, que são santos. Inclusive, Paulo fala sobre um deles lá em 1 Coríntios, capítulo 5, em que ele diz que nós devemos julgar os de dentro, ou seja, aqueles que fazem parte da igreja, e que Deus julgará os de fora. Então, o que Paulo está falando ali é a respeito de um julgamento que tem um caráter disciplinador. Então, em certo sentido, nós devemos aprender a julgar uns aos outros, porque quando a igreja aprende a julgar de forma santa, de forma pura, isso acaba desenvolvendo na igreja um ambiente discipulador. A pessoa que se afasta da igreja sobre o pretexto de que não quer ser julgado, no fim das contas, o que ela está querendo dizer é que ela não quer seguir Jesus. Ela não quer caminhar com Cristo, ela não quer viver as implicações do Evangelho. Então, primeiro ela não a gente quer precisa viver o custo do discipulado, né? Exatamente. Então, primeiro a gente precisa entender essa distinção entre o julgamento, né? Existe um julgamento que é puro, que é verdadeiro e que a palavra devido, de Deus né? e devido, e que a palavra de Deus nos recomenda que façamos, né? E agora existe um julgamento, que é o julgamento que Tiago está descrevendo aqui, que é um julgamento pecaminoso, né? Eita glória. Chico, um pouco sobre o julgamento dos de dentro. Quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Porque tu falou assim, necessário, devemos. E de fato, né, Chico? Num contexto de igreja, você como pastor, esse julgamento do povo pastoral é extremamente importante, né? É necessário. Assim, a aplicação da disciplina dentro da igreja não só a aplicação do amor, mas a estimulação do amor. Né? Eu sou pai, né? E eu aplico a disciplina no meu filho. Isso dói em mim, né? Não é bom. Eu acho que um pai sensato ele não gosta de disciplinar o seu filho, mas ele sabe que é devido, ele sabe que ele precisa fazer. E assim deve ser o coração do pastor, assim deve ser o coração daquele irmão mais velho, ou seja, daquele irmão mais maduro na fé. Ele precisa desejar aplicar a disciplina ao seu outro irmão, ou o pastor à sua ovelha, não para simplesmente dizer a ela, olha, você está errada e eu estou certo, mas para então dizer, olha, nós estamos no mesmo barco, e se você não remar conforme a corrente, conforme deve ser remado, conforme a palavra de Deus, nós iremos para o mesmo lugar, enfim, né, nós sofreremos junto com você. Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência, né? A aplicação da disciplina, o julgamento, não para o mal da pessoa, não pensando no meu bem, mas pensando num bem comum, no bem geral.